Olá, povo de Deus, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, 16 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 6, de 5 a 8, 7, de 1 a 5 e o versículo 10. E de Marcos 8, 14 e 21. Referência obrigatória na interpretação do episódio do dilúvio do livro do Gênesis é a epopeia de Gilgamesh. Trata-se de um escrito em cuneiforme datado de séculos antes de Cristo. É uma obra-prima onde vemos relações de amizade entre Gilgamesh, o herói da epopeia, com seu amigo inseparável Enkidu, um homem selvagem criado pelos deuses como um equivalente de Gilgamesh para que o distraísse e evitasse que ele oprimisse os cidadãos de Uruk. Com a morte de Enkidu, a epopeia se interessa pelo tema da imortalidade. E no encontro com Utnapishtim, o herói imortal do dilúvio aí, Gilgamesh ouve: a vida que você procura nunca encontrará. Quando os deuses criaram o homem, reservaram-lhe a morte, porém mantiveram a vida para sua própria posse. São inúmeros os paralelos entre o épico de Gilgamesh e a narrativa do dilúvio do livro do Gênesis. O autor do livro do Gênesis certamente conhecia a epopeia de Gilgamesh e, acostumado com frequentes cheias dos rios da época, se serviu dessas fontes para denunciar a autossuficiência humana. A Bíblia Pastoral, na sua versão mais antiga, comenta: a autossuficiência chega ao máximo da pretensão. O homem começa a considerar-se um deus ou semideus, projetando uma super-humanidade, independente do projeto original de Javé. Vendo sua criação desfigurada, Javé decide exterminá-la. Tudo perdido? Não. A história vai continuar através de Noé, o homem justo. O elo de continuidade da história é a justiça. É nela que Deus se apoia para dar seu constante recado à humanidade. Enquanto houver justos sobre a terra, vale a pena dar continuidade à existência humana. A narrativa do dilúvio é inspirada, então, nas inundações periódicas dos grandes rios e se baseia em culturas antigas médio-orientais. Os autores bíblicos a utilizaram por causa do seu significado simbólico. O dilúvio é uma volta ao caos primitivo. Contudo, qual é o dilúvio que acontece na história? São os acontecimentos catastróficos gerados pela falta de cuidado com a casa comum, que chega a formas tão extremadas que produz o caos na natureza e na humanidade. Podemos relacionar tudo isso com o futuro da Amazônia, bioma de inúmeros interesses tão debatidos. O interesse pela grande região amazônica remonta a mais de 300 anos. Desde o início do século XVII, que os portugueses se lançaram na conquista e ocupação da Amazônia brasileira, preocupados com o interesse demonstrado pela Inglaterra, França, Holanda. Será que Deus vai se cansar de nós também nessa empreitada amazônica? A narrativa do dilúvio é também uma defesa do justo. Este sabe discernir a catástrofe e tomar uma atitude para sobreviver e preservar a vida. É através do justo que a história continua. No caso da Amazônia, os povos originários sabem preservá-la. Precisamos ouvi-los mais. São Marcos 8, de 14 a 21. Continuamos nossa travessia pelo Evangelho de Marcos, que tem como finalidade revelar-nos quem é Jesus. Mas Marcos nos mostra Jesus por meio de sua prática. É o que Jesus faz que importa, muito mais do que o que ele fala.
Também vemos nos diversos relacionamentos com Jesus, com interlocutores tão variados, reações tão diferentes. Constatamos isso quando vemos Jesus com a multidão ou só com os discípulos, enfrentando as autoridades e os partidos judaicos, no embate com os mais diversos tipos de demônios, com enfermos e marginalizados. Os 30 anos de vida oculta de Jesus significou um tempo de aprendizado inigualável, pois depois dele, sua vida foi extremamente agitada, tanto que o vemos várias vezes se refugiando para uma oração, para um tempo de encontro com o Pai a sós. Já dissemos aqui que a barca era usada na narrativa dos evangelhos como uma metáfora da igreja nascente. Essa barca que enfrentava inúmeras tempestades no final do primeiro século, onde nem sempre era fácil perceber a presença de Jesus dentro dela. Às vezes dava a impressão que Jesus dormia enquanto a barca parecia não resistir às tempestades. O relato de hoje é logo após o embate de Jesus com os fariseus, que lhe pediam um sinal para poder crer nele. Jesus, sabendo que a intenção deles era bem outra, não lhes deu atenção, entrou no barco e foi em busca de outras margens. Nessa travessia, junto com seus discípulos, Marcos deixa claro que também estes, os discípulos, não tinham entendido o sinal da partilha dos pães. Eles estavam preocupados por não terem provisionado pães suficientes. Discutem entre si sobre isso. E Jesus aproveita da ocasião e lhes adverte: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tal fermento tinha suas bases num sistema excludente de não partilha, de acumulação, recheado de lutas pelo poder e muita hipocrisia. A família de Herodes o Grande dominou a história da Palestina de 73 a.C. até 39 d.C. Herodes não era judeu, era idumeu. E com sua morte em 4 d.C., seu filho Herodes Arquelau tornou-se etnarca da Samaria, Judéia e Edom de 4 a 6 d.C. E foi considerado incompetente pelo imperador romano Augusto, que tornou o outro filho de Herodes, Herodes Antipas, soberano da Galiléia de 6 a 39 d.C. Segundo o livro de Atos, Herodes morreu durante seu discurso em Cesareia, onde as pessoas o chamavam de Deus. Então um anjo o fere, pois havia recebido a honra que apenas Deus tem, e ele morre comido por vermes. E o fermento dos fariseus servia de sustentação para o péssimo governo da família dos Herodes. Era um fermento com forte penetração na massa do povo. Por isso, valia aqui a advertência de Jesus. Porém, os discípulos ainda não tinham entendido nada do sinal da partilha dos pães e nem sobre a advertência de Jesus sobre o fermento de Herodes e dos fariseus. Eles continuavam como que cegos e diziam entre si: Jesus fala isso porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Não nos assustemos.
com a lerdeza dos discípulos em compreender os ensinamentos de Jesus e com a dureza de seus corações, pois não somos tão diferentes assim. O sistema da partilha que enfrenta os sistemas econômicos excludentes está ainda longe de nosso horizonte. Nossa esperança está no sinal que Javé deu a Noé e seus descendentes: um arco nas nuvens, com as 7 cores que compõem o universo de todas as cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, indicando que sua aliança conosco é eterna, dura para sempre. Um beijo no seu coração.